Olá pessoal, estamos novamente aqui para meditar na Palavra de Deus e hoje continuando, a nossa meditação no livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, ok? 95 Teses sobre Justificação pela Fé. E hoje nós vamos meditar na tese número 52, como disse anteriormente, na tese 51, a tese 52 está aí no bloco relacionamento. Nós tivemos aí da tese 1 até agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. Não vou repetir aqui nome por nome, E estamos agora no 10º bloco, relacionamento, com a tese 52, que tem aí o mesmo texto, o mesmo texto-chave da Bíblia, que está em Apocalipse 3:20, que nós vamos ler daqui a pouco. Então, desde já, eu peço aí que você pegue a sua Bíblia de papel, ou no computador, ou em outro celular, ou no notebook, enfim, em algum lugar, e deixe aí ao lado, para nós termos aqui a Palavra de Deus para meditarmos juntamente com ela nessa tese, a tese número 52, ok? E antes de lermos aqui, de começarmos a meditar aqui, eu peço aí que você curta, compartilhe o vídeo, acione o sininho das notificações, deixe aí o seu comentário, ok? Isso é muito importante para nós e eu quero orar com você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, graças te damos mais uma vez, Senhor, que estamos aqui para meditar na Tua Palavra sobre o tema a justificação pela fé. Fica conosco, guarda-nos com os Teus anjos, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, orienta-nos com o Espírito Santo, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, a tese número 52, ela tem o seguinte título: o principal propósito do estudo da Bíblia não é obter informação, mas conhecer a Jesus. Repetindo então a tese 52, o principal propósito do estudo da Bíblia não é obter informação, mas conhecer a Jesus. Vou repetir pela terceira vez, com a Bíblia na mão. O principal propósito do estudo da Bíblia não é obter informação, mas conhecer a Jesus. Ok? Um grupo de cristãos nas ilhas dos mares do sul desceram até a praia cada manhã para olhar para o Oriente e ver se Jesus está voltando. Eles não ouviram dizer que Deus não ressuscitou mais os mortos, como fazia nos tempos bíblicos. Assim, oram e os mortos são ressuscitados. Um desses cristãos estava tentando obter do chefe da tribo permissão para que a sua filha fosse batizada. A filha havia aceitado a Jesus, mas seu pai lhe proibira de unir-se à igreja. E aí, ele disse o seguinte: se Deus enviar um terremoto amanhã de tarde, às 3 horas, você permitirá que sua filha seja batizada? Perguntou
o cristão ao chefe. E o chefe concordou. Então prestem atenção no que o cristão perguntou ao chefe da tribo e sobre a questão de batizar a filha dele. Se Deus enviar um terremoto amanhã de tarde às 3 horas, você permitirá que sua filha seja batizada? Então o chefe concordou. Na tarde seguinte, às 3 horas, houve um tremendo terremoto e o chefe permitiu que a filha se unisse à igreja. Esse obreiro cristão que estava lá naquela ilha foi entrevistado por alguém nos Estados Unidos. E o entrevistador perguntou-lhe: por que um terremoto? Não poderia ter pedido algo menos espetacular? E o cristão das ilhas do Pacífico Sul respondeu: bem, Deus não pode fazer qualquer coisa? Por que não pedir-lhe alguma coisa grande, em vez de pedir algo pequeno? Nós achamos engraçada a fé simples desses selvagens. Rimos-nos da fé de uma criancinha, mas também os invejamos. Com toda a sofisticação de nosso conhecimento sobre Deus, às vezes confiamos bem menos em Deus. Talvez questionássemos também por que esse cristão pediu um terremoto, por que não pediu alguma coisa menor? Às vezes nós temos 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias em casa e nós não temos o conhecimento necessário de Deus. Nós não temos a comunhão, a conexão necessária com Deus. Não estou dizendo que a informação não seja importante. Deus nos tem propiciado muita informação sobre si próprio. Ele deseja uma fé inteligente, mas a informação não é suficiente. O livro O Desejado de Todas as Nações, na página 341, lá traz o seguinte comentário da autora: a apreciação e apreço da verdade depende menos da mente que do coração. A verdade deve ser recebida na alma, exige a homenagem da sua vontade. Se a verdade pudesse ser submetida unicamente à razão, o orgulho não serviria de obstáculo à recepção desta. O diabo tem informações sobre Deus? Sim. O diabo tem mais informações sobre Deus do que qualquer um de nós. Ele foi criado lá no céu. Ele morou lá no céu. Contudo, essa informação não foi suficiente para impedi-lo de começar toda a confusão lá no princípio, lá no Jardim do Éden. Começou lá no céu, né? E depois aqui no Jardim do Éden. Não é suficiente para transformar a sua vida hoje? Ele preferiu rebelar-se à plena luz da glória de Deus, com completa informação sobre Deus e sobre o seu caráter. E todas as informações de que era possuidor não foram suficientes para impedir que ele sofresse a sua queda. Então o mesmo pode acontecer conosco. Temos toda a informação possível e mesmo assim seguir pelos caminhos errados, seguir pela nossa própria vontade, querer seguir a Deus de acordo com o nosso próprio desejo e não de acordo com o que a palavra de Deus diz. Ah, não, isso não cabe mais nessa época, né? Isso já está ultrapassado. Mas será que é isso mesmo que Deus diz aqui na palavra dele? As informações são tão importantes para a comunicação, mas não são substitutos para a comunicação.
Às vezes, duas pessoas de culturas diferentes se encontram. Isso se dá frequentemente, por exemplo, durante o tempo de guerra, quando os soldados, eles estão ali no além-mar. Ocorre com estudantes de países estrangeiros que vão fazer os seus intercâmbios, estudantes missionários que saem dos seus países para irem para outros países estudarem. Um moço e uma moça sentem atração um pelo outro e começam um relacionamento, mas não podem conversar entre si. Sorriem bastante, andam de mãos dadas, se beijam e concluem que, por ser agradável passar tempo juntos, estão se comunicando. Ele acha que ela é exatamente aquela que estava procurando, e vice-versa. Ela julga que ele é a materialização dos seus sonhos. Mas às vezes, após terem estado juntos por algum tempo, talvez mesmo após se terem casado, descobrem que não têm nada em comum, exceto sorrir, segurar as mãos e beijar. Suas origens são diferentes, seus gostos são diferentes, divergem, suas ideias sobre o papel do marido e da mulher são desiguais e os seus alvos para a vida também destoam, são diferentes. E aí começam o quê? Os problemas. A informação e a comunicação precisam andar juntas. Uma das primeiras coisas que acontecem quando missionários trazem algum pagão das trevas da idolatria para Cristo é que começam a ensinar-lhes sobre Cristo. Todos, provavelmente, nós já lemos relatos de pessoas às quais o Espírito Santo trouxe uma aceitação de Deus antes que o missionário humano as tivesse alcançado. Mas a primeira coisa que geralmente ocorre é que a pessoa é dirigida para a igreja, para a palavra de Deus, a fim de obter informação sobre Deus, que manterá viva a sua fé. Por outro lado, nos países chamados países cultos, a informação sobre Deus, ela tem saturado a nossa consciência desde criança, Mas temos pequena compreensão sobre comunicação. Podemos falar até à meia-noite sobre detalhes intelectuais e falar sobre Deus cada semana na igreja. Contudo, nunca tomar tempo para falar com Deus e comunicarmos com Ele pessoalmente. A Bíblia propicia informação como um trampolim para a comunicação. João 17:3, São João, Evangelho de João 17:3, que declara: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Conheçam a quem? A Deus, a Jesus. Então, conhecer sobre Deus somente terá valor se conduzir ao conhecimento dele. Repetindo, conhecer sobre Deus somente terá valor se conduzir ao conhecimento dele. É o conhecimento dele que traz vida. Você pode conhecer de tudo desta vida, tudo. Você pode ser, intelectualmente falando, fera. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, intelectual, conhecer de tudo, sabedor de muitas coisas, Seja de qualquer assunto, mas é o conhecimento de Deus que traz a vida. Não existe vida sem Deus. Repetindo aqui uma frase que eu já falei há algum tempo, em uma das meditações aqui, em um dos vídeos, não me lembro quando, mas é uma frase que eu sempre falo em minhas meditações, os meus sermões, enfim, que diz: em cada encontro com Deus há bênçãos,
e não há bênçãos sem Deus, porque não há encontro com Deus sem bênçãos. E que você possa ter um encontro com Deus, com a sua palavra, conhecer dele, para que ele lhe traga a vida. Amém? Bom, repetindo aqui então, o título da tese 52, o principal propósito do estudo da Bíblia não é obter informação, mas conhecer a Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, muito obrigado, Senhor, porque tivemos aqui mais uma vez a oportunidade de conhecer a Ti através da Tua palavra, através dessa meditação deste tema tão importante, justificação pela fé. Fica conosco neste dia, guarda-nos com os Teus anjos, orienta-nos com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, um forte abraço para você, fique com Deus, não se esqueça aí de curtir, compartilhar e deixar aí os seus comentários aqui no vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe. Tchau, tchau.